E o governo petista estuda o confisco de terras que tenham tido queimadas criminosas. E é sobre este assunto que eu vou comentar no vídeo de hoje. E esse vídeo aqui da CNN tem viralizado nas redes sociais. Aqui eles trazem a informação de que o governo petista está estudando formas de confiscar terras que tenham tido queimadas criminosas. A minha questão aqui é bem simples. Como que o governo vai comprovar que houve uma queimada criminosa por parte do proprietário da terra? Porque isso, para mim, abre uma brecha perigosa. Vamos supor que você tem um grupo de pessoas mal intencionadas que queira ferrar, por exemplo, com aquele proprietário de uma terra. Eles vão lá e, de forma criminosa, ateiam um fogo naquela terra. Foi um fogo criminoso? Foi. Só que não foi do dono, do proprietário. E aí, como que vai saber, como que vai se provar que a origem do fogo criminoso não foi do proprietário e sim de uma outra pessoa, essa sim com má fé? Tô dando aqui só um exemplo simples, mas várias outras situações podem surgir, colocando na verdade como vítima o proprietário da terra. E para esse cenário fica complicado, porque aí se ele não tem como provar que ele é inocente, ele vai perder a terra. Então é de fato um assunto muito complicado e que, partindo de um governo esquerdista, bajulador das tiranias aqui da América Latina, socialistas, isso me deixa com o cabelo de pé. Vamos dar um play nessa matéria, nessa reportagem da CNN que trouxe essa informação e eu vou fazendo meus comentários. Posta em avaliação começa a ganhar adeptos no governo. Confisco de terras queimadas. Dá detalhes pra gente, Clarissa. Boa tarde para você, Uribe. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui o Bastidores. Uribe, a ministra Marina Silva, junto com o seu time, está avaliando nos bastidores ali a possibilidade de confiscar terras nas quais tenham sido realizadas queimadas criminosas. Eu fui tentar entender um pouco melhor em que pé que está essa situação e, principalmente, qual que é o grau de viabilidade dessa proposta, né? Conversando ali com alguns... Até que ela trouxe informações interessantes, a jornalista, tá? Vamos, assim, sem querer interromper muito, mas até que ela correu um pouco atrás. Juristas, alguns deles inclusive ligados ao governo federal, eu pude chegar à seguinte conclusão. A gente tem legislações que permitem o confisco de terras na prática de crimes, usadas na prática de crimes, como, por exemplo, tráfico de drogas ou então trabalho análogo à escravidão. O nosso regulamento já permite esse tipo de apreensão. Então, se a pessoa cometeu um crime, usou essa terra para cometer um crime, então isso pode ser apreendido pelo governo, eventualmente cedido, por exemplo, para fins de reforma agrária. Só que, Uribe, não há na legislação, pelo que eu pude entender, algo que enquadrasse especificamente o caso das queimadas. Tem a avaliação de uma ala do governo de que seria um mecanismo interessante, mas aí... Para governos esquerdistas, mecanismos que possam trazer de terceiros recursos para o governo, quer seja pegando dinheiro em conta que está parado, que o governo está querendo pegar 8 bi no total, né? Daqueles dinheiros, entre aspas, esquecidos pelos cidadãos. Agora uma oportunidade que pode surgir de você pegar uma terra onde supostamente tenha tido queimadas criminosas. Para governos de esquerda, cara, isso é uma grande oportunidade. Isso é uma grande oportunidade. Pessoas que têm um viés mais comunista, mais socialista, adora esse tipo de chance do Estado arrecadar, de alguma forma, dinheiro de terceiros. E, na hora de tentar entender qual é a real eficiência desse instrumento, eu fiquei pouco convencida de que os próprios políticos que discutem esse tema acreditam que vai ser, de fato, uma medida com potencial de barrar, frear de maneira efetiva as queimadas, por vários motivos. Um deles é porque fica muito difícil identificar, provar que a queimada realizada numa determinada área foi criminosa.
Não dá para você saber direito, por exemplo, se foi alguém que estava lá fazendo um fogareirinho para esquentar alguma coisa, perdeu o controle da coisa e aquilo se alastrou, justifica uma pessoa perder a terra por causa disso? Não tem como você provar isso com tanta facilidade. Quando a gente tem queimadas criminosas, a gente tem todo um sistema de satélites, né, no governo brasileiro que permite monitorar a incidência desse tipo de evento. Só que quando essas imagens chegam para análise, o incêndio já acabou, a queimada já está alastrada, a pessoa que é responsável por isso muitas vezes já saiu de lá, e não é que tem uma fotinho e a pessoa está ali segurando o RG dele para que a gente saiba quem é. Então, é também um crime de difícil identificação, difícil punição. Por isso, algumas das pessoas com as quais eu conversei, Uribe, entendem que seria uma medida mais política, com potencial, claro, de... Tomara, né? Tomara aliás, tomara que fique só na intenção para ter algum suposto ganho político. Mas ainda assim, isso aqui a gente tem que monitorar de perto. Tem que monitorar de perto. A própria jornalista da CNN também coloca aí um viés de crítica nisso aí. O que é bom, ainda bem. Mas seguindo. Talvez intimidar um pouco quem queira fazer esse tipo de prática. Mas assim como a criação da autoridade climática, está muito pouco claro como isso seria executado, provavelmente demandando alteração legislativa. Não é um processo simples, não é algo que poderia ser feito da noite para o dia, pelo que eu pude entender. E outra coisa, eu acho que dificilmente prosperaria no Congresso alguma coisa nesse sentido, com esse Congresso um pouco mais conservador. Acho que as chances são quase nulas de prosperar algo nesse sentido. A minha preocupação não está nem com o Congresso, que para mim o Congresso já foi bypassado entre Executivo e STF. Eu fico com essa sensação de que, hora ou outra, quando convém muito para o governo, me parece haver aí uma busca, pelo menos, de uma parceria com o STF. E aí, para dar um bypass no Congresso, não seria nada muito fora do incomum ou fora do possível no Brasil de hoje, né? Infelizmente, essa é a sensação que eu tenho. Eu acho que o governo tem que se preocupar muito mais em formas de se evitar incêndios, até mesmo os criminosos, de repente com multa, sei lá, mas não de você confiscar uma terra. Aí já é demais da conta, porque, de novo, o próprio proprietário pode ser vítima. Sabendo que existe essa lei, coloca lá pessoas interessadas em pegar interessadas em que o Estado tenha aquela terra, essas pessoas e não o dono iniciam um incêndio, e aí como que o proprietário vai provar que ele é inocente? Porque o Estado tem que provar que ele é o culpado. Até onde eu sei, a presunção de inocência ainda existe no Brasil, não a presunção de culpa. Então esse tipo de assunto realmente, olha, se começa a ver o pessoal sondando, estudando isso, putz, espero que realmente não prospere. Porque isso é perigoso demais. Isso aqui, para mim, me faz lembrar governos socialistas, governos comunistas. Não sei se vocês concordam com essa minha opinião. Deixem aí nos comentários. É isso, pessoal. Então comentem como que vocês enxergam isso. Faz sentido o que o governo está querendo fazer? Não faz sentido? Vocês enxergam com preocupação esse aspecto ou não? Enfim, coloquem realmente aí as suas opiniões nos comentários. Se gostaram do vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp pra gente também sair da bolha. Verifiquem se vocês me seguem em todas as redes. Em todas elas eu estou como Vinícius CFP82, conforme aqui em cima. Vinícius CFP82, então te convido a me seguir em todas as plataformas. Acho que no Brasil de hoje é importante estar em todos os lugares, né? Por razões um tanto quanto óbvias, então fica aí o convite. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.